Vocês vão ver na aula de hoje com as variáveis que são necessárias para que a gente estude o movimento de qualquer objeto na natureza. Vocês precisam apenas saber controlar o tempo, a posição, a velocidade e a aceleração. Esses são os parâmetros da cinemática. Com eles, vocês vão poder descrever qualquer movimento na natureza. Tá? É o que a gente chama de variáveis cinemáticas. Tempo, posição, velocidade e aceleração. Tá bom? Vamos ver hoje, na aula de hoje, como cada um desses parâmetros são importantes na descrição do movimento. E espero que vocês entendam o básico aí da cinemática, tá bom? Vamos lá. Bom, mas o que é o movimento? Vocês já pararam para pensar em o que é definir que algo está se movimentando? Vamos ver então como que a gente começa a tratar o movimento daquilo que acontece diante dos nossos olhos. Então, veja bem, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é o ponto de onde a gente está observando as coisas acontecerem ao nosso redor. Então, a gente cria aqui um ponto que eu vou chamar de o ponto de referência à minha pessoa ou ao observador, que pode ser você, pode ser qualquer outra pessoa, tá? Então aqui é um ponto de referência, é o nosso ponto referencial que vai dar origem a um sistema de coordenadas, x, y. Né? Se a gente estiver em duas dimensões, eu posso criar um sistema de coordenadas cuja origem está no ponto do observador, que no caso aqui pode ser eu, tá bom? Então agora eu estou aqui paradinho nesse ponto, na origem do sistema de coordenadas, e estou olhando as coisas acontecerem à minha volta. E de repente passa um objeto que no instante T1 está nessa posição. E lembra que eu falei que eu estava aqui parado e algo passou se movimentando na minha frente, que é esse objeto aqui que eu estou desenhando aqui. Ele está se movimentando. Está se movimentando nesse instante T1. Ele está nesse ponto, vai passar um tempinho, ele vai ter se movimentado mais um pouquinho até o instante T2. Certo? Então, esse objeto, entre o instante T1 e T2, se movimentou daqui até aqui. Olha só que interessante, eu estou falando que esse objeto está se movimentando daqui até desse ponto até este ponto. Então vocês começam a perceber que movimento, o conceito de movimento, é algo que se desloca no espaço dentro de um intervalo de tempo, certo? Então movimento basicamente é algum deslocamento no espaço, né? O ponto veio, essa caixinha aqui, esse bloquinho veio desse ponto até aqui, esse ponto, dentro de um intervalo de tempo, que é a diferença entre T2 e T1, certo? Se essa diferença pode ser 1 segundo, pode ser 10 segundos, 1 minuto, enfim. O importante é que, para algo estar em movimento, ele precisa se deslocar no espaço dentro de um intervalo de tempo. Esta pode ser uma definição para movimento, certo? E eu tenho certeza que vocês estão acostumados a essa definição. Portanto, é importante aqui agora a gente definir, então, por exemplo, o que é esse deslocamento dentro desse intervalo de tempo. Então, uma das formas de se fazer isso é definir ou determinar a posição do objeto no instante T1. Então, eu vou aqui traçar uma seta ligando a origem até a posição em T1, certo? E vou chamar de R1. Posição, enfim, a posição é um vetor. Por que é um vetor? Porque o objeto, nesse instante, vai estar a uma distância R1, pode ser um valor aí 5 metros, 50 metros,
A posição desse objeto está orientado com esse ângulo θ aqui, que faz com o eixo x, certo? Então está uma distância R1 com essa orientação. Posição é um vetor, tá? Então vamos escrever aqui que posição é um vetor, certo? Como a gente já discutiu na aula anterior. Bom, passados algum tempo, né, que eu chamei de T2, esse bloquinho vai estar nessa posição que eu vou chamar de R2, certo? R1 e R2. Então a posição do bloquinho no instante T1 é R1, a posição do bloquinho no instante T2 é R2. E o deslocamento? Qual que é o valor do deslocamento do bloquinho daqui até aqui? O deslocamento vai ser a diferença da posição final menos a inicial. Eu vou chamar então de ΔR o deslocamento do bloquinho de T1 até T2. Esse ΔR vai ser igual à posição final menos a posição inicial. Vejam, estou usando tudo aqui a notação em vetores, tá? O deslocamento é um vetor também, porque ele é a diferença entre dois vetores. Diferença entre dois vetores vai me dar um outro vetor e o deslocamento é um vetor, tá? Eu posso representar esse vetor de deslocamento aqui nessa figura por uma setinha que liga a posição inicial até o final. Esse é o ΔR, tá? Esse aqui é o ΔR, certo? Então, eu já tenho aqui o deslocamento do bloquinho dentro de um intervalo ΔT, que é T2 menos T1. Ou seja, se esse instante T1 fosse no instante 10 segundos e o T2 fosse no instante 2 segundos, 12 segundos, significa que ele teria andado em 2 segundos esse deslocamento ΔR. Entenderam? Tá. Bom, então aqui a gente já consegue, então, começa a estudar o movimento a partir do deslocamento que esse objeto se movimentou diante de mim, dentro de um intervalo de tempo. Então aqui eu tenho como começar a descrever o movimento usando as posições e o tempo. Tá? Eu sei, por exemplo, lembrem-se que o objetivo aqui é descrever o movimento. Com essas informações de posição, com essas informações das posições e dos tempos, eu tenho a primeira coisa aqui que eu tenho para falar sobre o movimento desse bloco é que ele se deslocou um ΔR dentro de um intervalo de tempo, ou seja, ele se movimentou. Porque se ele estivesse em repouso, em T1 ele estaria aqui, em T2 ele continuaria aqui, ele ficaria em repouso, ele não sairia do lugar, ele não teria movimento. Mas ele teve um movimento, ele teve um deslocamento daqui até aqui, dentro desse intervalo de tempo. Portanto, eu consegui até aqui dizer algo sobre o movimento desse bloco. Ele se deslocou esse valor ΔR dentro de um intervalo ΔT, tá bom? E agora a gente vai ver como continuar a descrição desse mesmo movimento, tá? Vamos ver como é que a gente consegue estudar um pouquinho melhor esse movimento desse bloco, tá bom?